Ó, comecei a gravação, tá? Nós estamos aqui ao vivo para mais uma aula. Nós estamos aqui ao vivo e eu vou dizer o seguinte: é a primeira aula minha sobre o pontificado do Santo Padre Leão XIV, né? Só para ficar registrado aqui que eu amo o novo Papa e eu já estamos junto com ele, estamos junto. Assim como eu amava o Francisco, eu amo o Leão XIV e estamos aqui para dar continuidade à nossa igreja, né? É tão incrível ser católico que nós sempre podemos ter alguém para chamar de pai espiritual, de pastor, que é o Papa, né? Imagina como seria triste se você não tivesse um Papa para rezar, né? Você vê todas as religiões do mundo, nenhuma tem a nossa unidade, nenhuma. A igreja católica, sei lá na Oceania, na Austrália, lá, sei lá, no Butão, lá na Ásia, e eu sei lá, na Amazônia, todos eles rezam pelo Papa. E tem no Papa o seu fator de unidade. Nenhuma religião no mundo tem um líder que unifica a mesma religião em todos os lugares do planeta em uma única voz, um único coração. Nós somos Igreja Santa, Católica, Apostólica e Romana. Nós somos católicos, apostólicos e romanos. Nós temos isso para santamente se orgulhar, porque o orgulho, né, dependendo é pecado, né? Santamente para nos alegrar. E eu fico pensando que como seria triste a minha vida se eu não fosse católico. Como seria triste a minha vida se eu não fosse da Igreja de Cristo. Como seria triste minha vida se eu fosse mais uma das ovelhas desgarradas do rebanho, né? Mas Cristo, ele quer resgatar todas as ovelhas desgarradas e nós somos seus discípulos, certo? Mas como os discípulos de Cristo, é preciso que nós, agora já conectando com o tema da aula de hoje, andemos na verdade. A palavra verdade em grego, aletheia, em latim, veritas. Verdade nós podemos identificar como aquilo que não deixa dúvidas sobre a sua essência. Certo? Se eu falar para vocês, o triângulo é uma figura de três lados. Dizer que três lados é a essência do triângulo, certo? Porque existe triângulo quadrado. Existe o Kiko, ele vai ter, um dia ele vai conseguir ter a sua bola quadrada. Porque a mentira é justamente o contrário da verdade, ou seja, a verdade ela é irrefutável, ou seja, ela é inegável. O triângulo ele tem três lados, é uma figura de três lados. E se tivesse quatro lados, poderia ser ou um retângulo ou um quadrado. Mas o triângulo é uma figura de três lados. E a bola não pode ser quadrada. E tadinho, o Kiko deve estar chorando agora. Por quê? Ele está vendo que ele quer algo que não é possível. Assim, a verdade para nós cristãos, ela não é apenas um conceito, está longe de ser um conceito puramente. A verdade para nós cristãos é Jesus Cristo. Jesus Cristo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem já nunca ouviu falar isso? Quem já nunca postou um stories dizendo ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida? Vocês já ouviram essa frase, essa passagem do Evangelho que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Faz um joinha, se já ouviu. Já sim, Pro. Já ouviu, Natália? Já. A Natália fez joinha. É,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não, ele não falou, eu sou um dos caminhos, uma das verdades e uma das vidas. Não, ele falou que ele é o único. Não existe salvação fora da verdade que é Cristo. E Cristo é a verdade em si mesma, porque Cristo é Deus. E Deus é a fonte da verdade. Porque Deus, dentre todas as verdades do mundo, a verdade mais verdadeira é Deus. E Deus, como fonte da verdade, tudo aquilo que é verdade tem participação da essência divina. No sentido, não no sentido de que tudo que é verdade é Deus. Não. Mas tudo que é verdade participa dessa essência verdadeira de Deus. Certo? Então, se o triângulo ele tem 3 lados, porque Deus assim quis. Deus assim criou. Deus assim o fez. Mas a gente está falando de verdades elementares. Deus ele vai agora no Monte Sinai com Moisés falar verdades que é as verdades de fé e verdades da moral. E gente, o pecado original lá de Adão e Eva, ele vai fazer uma coisa com o nosso ser. Deus nos criou para a verdade. Mas o pecado original, ele vai começar a ver no pecado meias verdades misturadas com mentiras, mas essas meias verdades misturadas com mentiras satisfazem a nossa carne. Nos dão um prêmio imediato, uma recompensa imediata, um prazer agora, atual. E isso faz com que nos distanciemos da verdade de Deus. O que é o pecado? O pecado, ele é... Não, a gente não pode dizer que quando nós vamos pecar, nós estamos sempre mentindo. O pecado, ele tem meias verdades. Por exemplo, a gente vai falar com mais detalhes daqui a pouco. O 6º mandamento, quem é casado, como eu, se um dia eu posso estar na rua e ter a tentação de olhar para outra mulher com desejo no meu coração. Todos os homens passam por essa tentação. Eu sou casado, então meus olhos devem estar guardados para minha esposa, certo? Mas eu vejo aquela filha de Satanás saindo da academia. Aí eu olho, baixo a cabeça, mas eu posso olhar assim e desejar. Mas assim, é verdade que ela é bonita? É verdade. Não é mentira. É verdade que se eu fosse trair a minha esposa com aquela mulher seria prazeroso? É verdade. Mas qual que é a mentira ali? Que isso é bom para a minha alma. Então o demônio, ele nos tenta com meias verdades. Ele vai usar das meias verdades, mas meias verdades, a outra metade é mentira, né? Se é meia verdade, a outra metade é mentira. E muitas vezes nós estamos satisfeitos apenas com meias verdades, e isso acontece por conta do pecado original. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque hoje nós vamos falar da verdade de Deus através dos 10 mandamentos. E muitas coisas que vão ser faladas aqui, eu já estou alertando agora. Muitas coisas que vão ser faladas aqui vão machucar você. E eu também, tá? Porque eu também sou pecador. Aí você vai falar o seguinte: se uma verdade proferida por Deus contraria o meu jeito de viver, quem é que tem que mudar? Eu ou Deus? Pensa aí. Porque o que acontece... Gente, essa aqui é aquela... Já ouviu aquela passagem do evangelho que tá passando agora, inclusive nos evangelhos agora dessa semana?
Jesus ele está discursando que quem não comer sua carne e não beber seu sangue não terá vida eterna. E quando ele diz que o pão da vida é ele, que as pessoas têm que comer a carne e o sangue dele, a maioria dos 72 discípulos que Jesus tinha vão tudo embora. Pum. Eles não querem saber disso. E sobrou só os 12 apóstolos, certo? Sobrou só uma minoria. E Pedro, né, vai dizer. E Jesus falou: por que vocês não foram embora que nem os outros, né? Que Jesus falou verdades muito pesadas. Aí Pedro vai falar: a quem iremos, Senhor, se só tu tem palavras de vida eterna? Então, eu me inspiro nessa passagem, nessa aula de hoje, porque a gente vai falar coisas como pesadas. E depois dessa aula, ó, só tem duas alunas aqui. Meu Deus, acho é capaz de o crisma acabar. Porque nos outros anos, alguns alunos não aceitaram e saíram. Mas é preciso que nós dissemos, a gente não tá aqui para fazer, para que o bispo olhe no dia do crisma e fala: nossa, 70 crismandos, parabéns. O que adianta crismar 70 crismandos em meias verdades? Eu prefiro formar 5, 6, 2 crismandos na verdade do evangelho, porque esses vão dar frutos, esses vão ser santos. Pior coisa do mundo é uma pessoa que fez o crisma e dá um contra testemunho no mundo porque não teve catequese firme. Aqui vocês estão tendo alimento sólido, vocês estão tendo uma catequese firme. Uma catequese muito firme. E depois dessa aula, não me surpreende uma pessoa falar: eu não concordo com isso. Porque, gente, essa aula aqui ela vai acabar com a nossa raça. Eu já tô avisando, entendeu? Tem uma parte que vai ter que tirar as crianças da sala, entendeu? Quando a gente for falar do sexto mandamento, certo? Mas vai acabar com a nossa raça. Porque a gente vai descobrir o quanto o nosso ser está obedecendo a Deus ou não. E é por isso que também essa aula é uma excelente oportunidade de fazer um exame de consciência para se confessar. Certo? Por isso que a igreja fala que quando nós vamos fazer o nosso exame de consciência para se confessar, é os 10 mandamentos que a gente tem que olhar. Se a nossa vida está igual aos 10 mandamentos, nós somos santos. Se em algum ponto dos 10 mandamentos nós não estamos sendo fiéis, é aquilo que nós temos que ir diante do Padre confessar. Vocês estão entendendo? E os 10 mandamentos é incrível, eles abrangem tudo na nossa vida. Tudo. Tamires, você me ajuda com a leitura hoje? Ajuda. Os 10 mandamentos, Êxodo. A gente vai ler o texto original da Bíblia. E depois nós vamos interpretar junto com a igreja, tá? Porque a gente não é protestante. Nós vamos interpretar os 10 mandamentos com o catecismo da Igreja Católica. Porque nós não somos protestantes, né? A gente vai interpretar junto com a igreja. Certo? Então, Tamires, solta sua voz aí. Tá. Vamos lá. Os 10 mandamentos. Então Deus pronunciou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima, nos céus ou embaixo, sobre a terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso que vingo a iniquidade dos pais dos filhos, dos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor, teu Deus, em prova de falsidade, porque o Senhor não deixa impune aquele que pronuncia o seu nome em favor do erro. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra, mas no 7º dia, que é o repouso do Senhor, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal,
do estrangeiro que está dentro de teus muros. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e repousou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence. Muito bem, muito bem. Eis aqui o conteúdo da aliança de Deus com Moisés. Né? Lembrando que essa aqui é a aliança de Moisés, parte 2. Na aula passada, Moisés ele foi ao Monte Sinai falar com Deus. E Deus ele deu esses 10 mandamentos que Moisés escreveu na tábua. Certo? E esses 10 mandamentos, a gente vai ver no final da aula, todos esses 10 mandamentos meio que são naturais à consciência do ser humano. Deus não precisava escrever esses 10 mandamentos. Né? Meio que é natural, até nas culturas não cristãs. Você não vai, por exemplo, não cobiçarás a mulher do próximo. Entre os indígenas que não conhecem cristãos, se você tem a índia que é a esposa do outro índio, você não pode desejar aquela índia que é a esposa do outro índio. E não teve o Moisés para falar para ele sobre os 10 mandamentos. Então meio que é natural, né? É da lei natural da consciência do ser humano. Você vê que todas as culturas do mundo, elas têm o que a gente chama de uma religião. Você vê que não tem uma cultura que é ateia, que não acredita em deuses, né? Eles acreditam em deuses, né? Eles têm lá as suas divindades. Eles só não sabem que só existe um Deus, mas eles tentam buscar o transcendente, eles tentam buscar o espiritual, todas as culturas do mundo. Então, então a gente vai comentar mais sobre a naturalidade dos 10 mandamentos no último momento da aula, mas perceba, os 10 mandamentos, eles são naturais à natureza humana. Deus não precisava escrever. Mas por que Deus escreve? Porque a nossa natureza humana está desordenada. Por conta do pecado original, nós precisamos de uma ajuda. Nós sozinhos não conseguimos fazer os 10 mandamentos que deveriam ser para nós naturais. Então nós precisamos da ajuda da igreja, nós precisamos da ajuda da graça, nós precisamos da ajuda dos sacramentos, nós precisamos da ajuda dos irmãos, né? Eu estou aqui ajudando vocês. Nós precisamos da ajuda um dos outros. Nós também precisamos da intercessão dos anjos e dos santos. Então a gente vai começar a entender como esses 10 mandamentos são interpretados para a igreja, para nós, certo? Vamos tirar aqui lições práticas. O começo dessa passagem de Êxodo 20, os protestantes gostam de usar para falar que nós católicos somos idólatras porque nós fazemos imagens. Está escrito aqui que não terá deuses diante de minha face e não farás para ti escultura, nem figura alguma de que está acima do céu e embaixo da terra. Aí os protestantes falam que nós temos imagem de Nossa Senhora, imagem dos santos, e que por isso nós estamos quebrando esse mandamento. Mas eles não sabem ler. Por quê? Porque está escrito aqui na palavra o seguinte: não terás outros deuses, e não fará imagens destes deuses. Certo? E não sei, Santo Antônio não é Deus, ele é um servo de Deus, né? São Francisco não é Deus, ele é um servo de Deus. Assim também um dia, impossível, tá, gente? Eu estou aqui falando sobre pedagogicamente, mas se um dia eu for canonizado santo, eu serei porque eu serei um servo de Deus, não um Deus, entendeu? Então, nós fazemos imagens sagradas de pessoas que foram exemplos de fé, né? Que são os santos, né? A própria Virgem Maria. E Deus ele vai mandar em alguns momentos fazer imagens na Bíblia. Seria Deus idólatra de si mesmo, né? Seria Deus idólatra, porque Deus ele vai mandar fazer querubins para a Arca da Aliança. Deus vai mandar fazer imagens sacras para o culto no Templo de Salomão. Deus, e tudo isso está na Bíblia, tá? Deus vai mandar fazer
uma serpente de bronze. Mas não está escrito aqui na palavra que a gente não pode fazer nada que está debaixo da terra ou nas águas. Ou então, porque Deus ele não está falando que é proibido fazer todo tipo de imagem. Porque até então os protestantes eles têm lá a foto do pastor, os luteranos têm lá a imagem de Lutero, né? O pessoal tira foto, né? Então, fala pro protestante que se não pode ter imagens diante da sua face, fala para eles pegar a nota de 100 e rasgar, porque ali tem a imagem de um peixe. E aqui nós estamos vendo que não podemos ter nenhuma imagem sobre o que está sobre a terra ou nas águas. Se os peixes estão nas águas e eles estão na imagem de 100 reais, por que eles não rasgam as cédulas de dinheiro então? Certo? É porque eles interpretam isso radicalmente para nos atacar, mas eles não fazem a devida interpretação exegética do texto que diz que é proibido fazer imagem de deuses. Não é proibido fazer imagens dos santos e nem as imagens sacras que nós temos nas igrejas, que elas nos ajudam a rezar e nos ajudam a se conectar com o divino. Então, assim, só esse primeiro comentário para falar sobre esse aspecto do primeiro mandamento, que eles sempre vão nos atacar e que é muito fácil com a própria Bíblia que eles dizem ler responder a estes protestantes. 1. Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento do Senhor Deus: amarás o Senhor Deus sobre todas as coisas. Esse é o mandamento principal. E é um mandamento que, se você cumpre esse mandamento, olha a dica que eu estou dando para vocês serem santos. E é o que eu estou tentando fazer, né? Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você cumpre os outros 9 mandamentos por tabela. Por tabela. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai trair o seu esposo? Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai faltar à missa aos domingos? Não. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai falar mentiras? Não. Então, aula encerrada. Tô brincando. Vamos entender. Gripadinho, tá, gente? Ó. Vamos entender o que consiste em amar a Deus sobre todas as coisas, né? Esse mandamento se refere que o centro da nossa vida tem de estar em Deus. E não podemos ter outros deuses que tomem o lugar de Deus. Aí, como eu comentei, né, gente? Isso não leva em consideração a veneração das imagens dos santos da Virgem Maria, pois a veneração desses tem como fim último a adoração a Deus. Por exemplo, quando eu vou rezar para a Virgem Maria, eu rezo para ela interceder para mim diante de Deus. Para ela ser minha advogada, para ela interceder por mim diante de Deus. E quando eu faço isso, eu estou buscando a Deus por meio da Virgem Maria. Então é piedoso, é bonito e é piedoso. Eu não estou fazendo uma... Quando eu rezo a Ave Maria, eu não estou adorando a Maria porque ela não é deusa e ela não merece adoração. Mas quando eu rezo uma Ave Maria, a Ave Maria está me ajudando, a Virgem Maria está me ajudando e me levando a seu filho, porque, vamos dizer, querendo vocês ou não, ninguém viveu tanto tempo na Terra, nem os apóstolos, nem os discípulos, ninguém viveu tanto tempo na Terra com Cristo como Maria, certo? Ela tem, vamos dizer assim, um papel especial. E os santos? Os santos, eles na Terra amaram a Cristo de uma maneira muito superior do que eu e vocês um dia conseguiremos. E se conseguiremos, nós seremos os santos que intercederemos pelas pessoas depois, olha só, né? E todo mundo que vai pro céu é santo, tá, gente? Só que alguns são canonizados pela igreja. Mas olha só, se nós estamos buscando o caminho de santidade, nós seremos então exemplo para os outros irmãos que estão ainda tentando. E se, caso nós morrermos em estado de santidade, a nossa imagem vai ser inspiração para eles, certo? A nossa imagem vai ser inspiração para eles. E por isso nós podemos concluir que os protestantes são burros quando eles nos atacam nessa matéria, certo? Muito burros.
Você tá tentando falar, Tamiz? Tá apagado. Pronto, consegui. Pro, eu tenho uma dúvida. Eu não tô conseguindo levantar a mão aqui, Tá. mas quando Santa Verônica vai limpar o rosto de Jesus, no caso, aparece a imagem dele, também seria no sentido de ter imagem? Sim, ó. Imagina Santa Verônica lá, ela pega o rosto de Cristo, aí o protestante vai falar, idólatra, não fará as imagens. Mano, não tem como, assim, levar a sério as objeções protestantes nessa matéria. Porque o rosto de Cristo, de Santa Verônica, é uma imagem de Cristo. E o próprio Cristo, ele é uma imagem de Deus, meu Deus do céu. Né? Jesus, ele é o rosto humano de Deus. Quando o verbo se faz carne, Deus se faz imagem. Então, se Jesus é Deus, ele é uma imagem de Deus. Então, tem que quebrar Jesus também? Pois bem, foi bem isso que os soldados romanos e os judeus fizeram. Quebraram Jesus, a sua imagem na cruz, crucificado, a imagem de Deus desfigurada, certo? Então, o próprio Jesus Cristo, quando ele é Deus, não pode fazer imagens de Deus, mas Jesus Cristo é imagem de Deus. Então, a partir desse momento, os cristãos começam a fazer as imagens de Jesus. A primeira imagem de Jesus venerada foi o rosto de Santa Verônica, né? Olha que legal, né? O rosto que Santa Verônica pegou, estampou, colocou ali, é o rosto de Jesus, certo? E os primeiros cristãos o veneravam, o sudário, né, de que Cristo, né, ele quando morreu, os panos captaram a imagem do corpo de Cristo, certo? No sudário que o envolveu. Ali é uma imagem de Cristo. Depois as imagens sacramentais, as que serão feitas. Os primeiros cristãos, inclusive, desde os primeiros séculos, eles já faziam imagens nas suas catacumbas, né? Eles já faziam afrescos, né? No teto, assim, de Cristo, pedindo intercessão dos santos. A igreja nasceu católica. Aí vem, mano, é que assim, é burro o cara querer 1500 anos depois de tudo isso, né? Não é nem o Lutero, porque o Lutero ele amava a Virgem Maria, a igreja luterana tem imagens, mas mais o Calvino pra frente, desses reformadores, fazer a proibição das santas imagens se a igreja por 1500 anos usou as santas imagens e começa dos apóstolos. Isso é uma coisa apostólica. Aí os protestantes vão objetar, mas onde está na Bíblia? Mas é que a gente já sabe que nós não precisamos só de Bíblia. Nós temos a tradição da igreja. Nós temos o magistério. Enquanto eles ficam com a Bíblia sozinha, se matando para interpretar, a gente tem um magistério de 2000 anos que nos dá a explicação correta. Mas vamos continuar, né? Não sei se eu consegui te responder. Perfeitamente, Pro. Obrigada. Ó, diz, Natália. Prof, uma dúvida. Você falou que todo mundo que vai pro céu vira santo. Como a gente tem certeza que aquela pessoa tá no céu? Não tem. Vou te explicar. Inclusive adiantar algumas coisas. Todo mundo que está no céu é santo. É santo. Todas as almas salvas são santas. Então todo mundo que morre em estado de graça é santo. Ok? Todo mundo que morre sem, né, com seus pecados perdoados é santo. Tanto que até as almas que estão no purgatório, elas são almas que ainda vão ter que penar um pouquinho antes de entrar no céu. A gente vai explicar isso na aula própria dos novíssimos, tá? Então, sem pressa. Mas até essas almas que estão no purgatório, a gente pode chamá-las de santas porque elas estão salvas. Elas só precisam se purificar um pouco antes de algumas penas dos seus pecados. Que a gente vai explicar mais pra frente. Calma. Mas, meu amigo morreu. Como que eu sei se ele tá no céu, ou no purgatório, ou infelizmente no inferno? A gente não sabe, por isso que a igreja reza pelos defuntos. A igreja reza pelos defuntos. A gente só tem certeza, quem é que tá no céu com certeza? Aqueles que a igreja declarou como santos canonizados, ou seja, pegar lá da Ladainha de Todos os Santos,
São Pedro, São Paulo, os 12 apóstolos são santos, então são canonizados santos, então a gente tem certeza que eles estão no céu intercedendo por nós. Aí a Virgem Maria, sem dúvida. São José, todo mundo que é são, ou beato, a igreja declara, ó, tá no céu. E por estar no céu pode interceder por nós, entendeu? Porque eles estão ali na comunhão com Deus, certo? Se você, como a maioria das pessoas desse mundo, a igreja tem 20 mil santos canonizados, viveu mais ou menos 19 bilhões de pessoas na história da humanidade. Tô chutando aqui, não é um dado oficial. Que viveram, nasceram e morreram desde quando o ser humano surgiu. A gente só tem certeza que 20 mil estão no céu, né? E os outros, a gente reza pela alma. Reza pela alma, porque ninguém sabe como foi os últimos momentos daquela pessoa. Às vezes uma pessoa muito boa e justa, nos últimos anos de vida, se virou contra Deus. Pode. E todo mundo falou, nossa, tá no céu, rogai por nós. Aí tá lá no colo do cão. Uma pessoa, a Bíblia vai mostrar o mal e o bom ladrão. O bom ladrão pecou a vida toda, mas diante de Cristo ele perde perdão no último minuto da vida dele e Cristo falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então a gente nunca pode julgar, assim, porque uma pessoa morreu em aparente estado de pecado, a gente nunca pode falar, esse aí já está no inferno. E muito menos uma pessoa que morreu em estado de visível santidade, a gente não pode já falar, já está no céu. A missa, mano, missa de sétimo dia é um horror, porque parece um ritual de canonização. Está lá na missa do sétimo dia, o padre, muito bem intencionado, ele quer consolar a dor da família, fala, já está no céu, mas ninguém sabe. Por isso que a missa de sétimo dia não é para fazer uma homenagem, não é para fazer uma canonização. A missa de sétimo dia, ela é para você rezar pela alma do defunto, que talvez esteja no purgatório, e se já estiver no céu, ele vai pegar essas orações, vai para uma alma que está no purgatório precisando, certo? Que nem a igreja ficou desses 17 dias que o Papa Francisco morreu, foi missa atrás de missa pela alma do Papa. Ah, mas ele era tão bonzinho. Aprende com a igreja não canonizou ele na morte. A igreja está rezando pela alma do Papa. Ah, mas ele era o Papa, mas ele era um ser humano pecador como nós. Tamires? E se a pessoa recebe bênção dos enfermos e tiver no ódio, Deus perdoa ou também tem alguma objeção? A unção dos enfermos, se você está querendo dizer. O sacramento da unção dos enfermos. Teremos uma aula sobre isso, mas só para adiantar, a unção dos enfermos, ela perdoa todos os pecados. E vai depender do estado de alma. Todo sacramento, não só todo sacramento só tem eficiência e efeito perante uma vontade, pelo menos mínima, de uma pessoa de querer receber. Minha avó, por exemplo, vou dar o exemplo da minha avó. Minha avó, a unção dos enfermos pode ser recebida de duas formas: consciente ou inconsciente. Consciente, o enfermo pede e a pessoa vai lá e concede a unção dos enfermos para ela, certo? Aí se ela morre em graça, certo? Agora, se a pessoa está inconsciente, tem que entender, ela é católica, ela regularmente ia na missa, ou seja, a vida dela dá a entender que ela gostaria de receber unção de enfermos, mesmo ela não tendo consciência. Minha avó, por exemplo, antes de ser entubada, né, nos últimos momentos da vida dela, ela falou que queria um padre. Aí ela ficou em coma. Mas ela deixou expresso que ela queria um padre. E o padre foi lá e deu a unção dos enfermos para ela. Entendemos que, pelo esse desejo expresso, todos os pecados dela foram perdoados, porque ela teve um desejo de receber a unção dos enfermos. Agora, se a pessoa está em ódio, às vezes a pessoa fala que está em ódio, mas por dentro não está. Eu não sei, entendeu? É Deus que sabe. Tem uma coisa que, diante da morte, e uma coisa que Padre Pio falou para São João Maria Vianney, na verdade, chegou uma mulher na igreja chorando, desesperada, porque o marido dela tinha se suicidado. Aí ela falou, ai, meu marido já está no inferno, porque ele morreu em pecado mortal, ele se matou. São João Maria Vianney, ele teve uma visão, né?
que da ponte até o chão que ele pulou, ele se arrependeu. E por isso ele estava no purgatório. E ela falou: reze pelo seu marido que ele precisa. Que ele está no purgatório e ele conseguiu se salvar no último segundo. Se arrependeu no último segundo. E um outro exemplo, uma senhora, sabendo que São Padre Pio tinha visão mística, disse para São Padre Pio: Padre, você consegue ver se meu marido já saiu do purgatório? Se ele já está no céu? Aí o Padre Pio ele fecha a cara e começa a chorar. Ele falou: seu marido não se salvou. Ele está no inferno. Mas como? Ele morreu com o padre do lado dando o som dos enfermos, sei lá o que, ele se confessou. Aí Padre Pio, como ele tinha esse dom, não é qualquer pessoa que tem isso não, tá, gente? Ele tinha esse dom. Ele falou ao o seu marido, na hora de se confessar, escondeu de propósito tais e tais pecados. Ele não contou. Ele não se arrependeu. E por isso ele não se salvou. Então a gente não sabe. Aparentemente um caso, o cara já tá no inferno, mas se arrependeu. Aparentemente outro caso, visivelmente o cara morreu piedosamente, mas o coração dele estava podre. E quem é que sabe disso? É Deus. Por isso que a gente não sabe. Não sabe. E no inferno só tem certeza que tem uma pessoa humana no inferno, que é Judas. Né? Que está escrito na Bíblia que ele é o filho da perdição, ou seja, ele se perdeu. Né? Agora, demais, a gente tem fortes indícios que certas pessoas, como Adolf Hitler, né, como pessoas que morreram sem arrependimento, Voltaire, né, morreram, mas a gente não sabe com certeza. 99,9% ainda falta 0,1%. Então a gente sempre deve rezar pelas almas. Porque talvez é isso que elas precisam deste momento. Não sei se eu consegui responder. Sim, perfeitamente. Obrigada. Aí, vamos lá que vai começar... então vamos lá. E como criação humana não pode ser adorados como Deus. Aqui é a questão das imagens dos deuses pagãos, tá? Os pagãos, eles têm as imagens dos seus deuses, aí se aplica sim essa visão do primeiro mandamento, que a gente pode entender que eles criam imagens de deuses, que não é o verdadeiro Deus, para adorar, e essas imagens são divinizadas. Então o Deus está na imagem, tá entendendo? Dos deuses pagãos. Então é isso que o Êxodo está se referindo. Se lembra que o povo de Deus está saindo da terra do Egito. E ao sair da terra do Egito, ele está caminhando para uma conversão. Tinha gente ali que adorava os deuses egípcios, agora eles têm que adorar um único Deus. Então, o Deus único ele não tem imagem. E os deuses egípcios têm imagens, e inclusive eles acreditavam que a divindade habitava na imagem em si. Então eles adoravam a imagem, vocês estão entendendo? Então, mas nem toda forma de idolatria está em doutrinas pagãs, mas em nosso dia a dia. Gente, quando colocamos algo material e temporal no lugar de Deus, pecamos contra o primeiro mandamento. Por exemplo, a casa caindo aí, ó. Pessoas, TV, apegos, objetos. Teve gente que falta na missa porque... não fui na missa porque eu tava vendo Netflix. Então a pessoa adora Netflix, não a Deus. Eu não fui pra missa porque eu recebi visita em casa no domingo. Então a pessoa adora a família dela antes de Deus. Todas as vezes que nós colocamos algo no lugar de Deus, ou seja, todas as vezes que algo ocupa o centro do nosso coração ele tem um trono, gente. E nesse trono tem que estar sentado Deus no centro. Mas todas as vezes que a gente tira Deus no centro e coloca eu mesmo, tem gente que é idólatra de si mesmo. Certo? Tem gente que faz uma idolatria de si mesmo. Tem gente que é idólatra, sei lá, tem esposa que é idólatra do marido, tem marido que idolatra a esposa. Tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus
que substitui Deus como prioridade da nossa vida. Porque lembrando que, por que Deus deve ser a prioridade da nossa vida? Porque nós viveremos eternamente com Ele. Essa vida aqui, tudo passa. E Deus é o que fica. Então, se você colocar algo temporal como no lugar de Deus, o seu Deus vai morrer e vai acabar, porque é temporal. É temporário. Certo? É temporário. Tudo que a gente coloca no lugar de Deus que é temporário, é material, primeiro que é uma burrice, né? Uma falta de lógica. Como que eu vou amar a Deus? Como que eu vou, sei lá, tem um pessoal que cuida do carro, assim, não vai na missa, não reza o terço, mas o carro tá em dia. Um dia aquele carro vai corroer num ferro velho, vai virar latinha de refrigerante, otário. Aí você vai ficar adorando esse carro? Um dia, e aí quando você morrer, você não vai com esse carro pro caixão. Jumento. Então, é assim, umas coisas que não tem como explicar, que só pode ser entendido como um mistério do mal. O mistério do mal. Como que as pessoas trocam Deus por coisas materiais? É uma coisa ilógica. Ilógica. Mas o pecado original justamente faz isso com a gente. Faz a gente ver no ilógico um lógico prático para aquele momento do aqui e agora. Vamos fazer um exame de consciência aqui. Não precisa fechar os olhos na oração. O que eu coloco no lugar de Deus na minha vida? Se eu não coloco, se eu estou amando a Deus sobre todas as coisas, se eu estou tendo vida de oração, se eu estou rezando, né? A gente passa o nosso dia fazendo tantas coisas, tantas atividades, e muitas vezes a gente não reza nem para comer. Deus em primeiro lugar na minha vida quando eu vou almoçar, não é pegar, bota comida na mesa, o café da manhã, isso aí os animais fazem. Nós somos seres humanos, filhos de Deus. Senhor, obrigado por este alimento que tu me destes, certo? Você colocou Deus em primeiro lugar na hora de comer. Quando acorda de manhã, faz um sinal da cruz. Às vezes, tá meio tonto assim, mas fala assim, Senhor, obrigado, eu acordei. Reza o seu terço, vai na sua missa, lê a sua Bíblia, certo? Tenha momentos, não estou falando que Deus ele tem que ocupar todas as horas do seu dia. Colocar Deus em primeiro lugar não é sobre quantidade de horas, né? Não é sobre qualidade de tempo que você tem que ter com Deus, certo? E todos os dias. Um dia que você não reza é um dia que você não amou a Deus sobre todas as coisas. Tanto que Santo Afonso de Ligório vai dizer que quem reza se salva. Quem não reza se condena. Por quê? Porque quem não reza é uma pessoa que pouco a pouco vai se afastando de Deus. Certo? Uma pessoa que não reza pouco a pouco vai encontrar coisas mais atrativas. Porque a alma ela vai ficando com fome. Você vai alimentando a carne, mas a alma vai ficando com fome. E logo a sua alma morre. O que é o pecado mortal? Sua alma morre e você não tem vontade de fazer as coisas espirituais. Certo? Então, busquemos não ter outros deuses e amplia outras coisas como deuses no lugar de Deus, né? 2. Como eu queria que tivesse todo mundo aqui, né? Mas eu vou falar pra minha mãe passar um trabalho de 5 páginas pra quem faltou. Vai ver o vídeo e vai fazer um trabalho de 5 páginas. Ai, cadê minha água, gente? Cadê? Achei. Segundo mandamento. Aí você tá falando, não, professor, ele é santo. Nada. Oxi. Tem dias e dias, né? A gente... É uma luta diária isso, gente. Diária. É de domingo a domingo. Não tem férias, né? Para a santidade. Ou você é santo em tempo integral, ou você não é. Mas uma coisa, enquanto a gente não alcança essa santidade, a gente tem que ser um guerreiro de Deus em tempo integral. Sempre lutar pelas coisas de Deus todos os dias. Nas férias, no descanso. Hoje era para ser um dia de descanso para mim. Tô aqui lutando. Vocês também estão aqui lutando. Parabéns para vocês. Principalmente para quem já se formou e está aqui de novo, né? 2.
Não falar o santo nome de Deus em vão. Esse se refere a pronunciar o nome de Deus de forma que não seja para a sua glória. Falar o nome de Deus em vão é dizê-lo sem respeito para um fim que não é para a salvação das almas. Fazer piadas com o nome de Deus, vai pensando aí, hein? Dos santos, da Virgem Maria, dos anjos, é uma forma de quebrar esse mandamento. Colocar o nome de Deus em músicas profanas também é uma forma, entre outras tantas. Olha, pessoal, colocar o nome de Deus em vão não é só você falar, alguém pisa no meu pé, ai Virgem Maria. Isso não é. Isso é uma palavra dita espontaneamente. Quando você. O nome de Deus é um nome. Não é que nem o meu nome. Vou colocar o nome Felipe. Faz piada, joga, escarneia. É pecado, mas é um pecado menor do que você pegar o nome de Deus e fazer isso. Entendeu? O nome de Deus, ele é santo. Tanto que Iavé, a gente viu na última aula, Iavé, eu sou aquele que é. Jesus, Emanuel, Deus conosco, né? E nós temos aí aqueles que já estão na glória de Deus e, portanto, participam da comunhão com Deus, os santos. São pessoas, nós estamos aqui, eles estão aqui. Aí a gente, petulante, vai falar mal daqueles que estão aqui? Vai usar o nome deles de uma maneira desrespeitosa? Papa Francisco, uma vez ele falou sobre esse mandamento que isso não está excluindo o humor. O católico que não tem bom humor, ele é uma pessoa triste. Nós temos que ter o bom humor. Nós temos que ter essa alegria de anunciar o nome de Deus, né? Padre Pio fazia piadas, né? Uma das piadas que ele faz é que para você ver que esse mandamento é só para aqueles que querem usar o nome de Deus sem a sua glória. Mas ele faz uma piada, né? Padre Pio, ele lembra assim, né? Obrigado, Espírito Santo, por me lembrar desse exemplo, né? Ele estava assim na porta do céu, São Pedro, ele olhava assim a porta do céu e poucas pessoas entrando pela porta dele, né? Que ele é o cara que tem a chave do céu, né? Segundo a tradição. Só que ele olhava assim pro céu, tava lotado assim de gente, né? Ele, como que essas pessoas estão entrando no céu, né? Aí ele de noite, ele fez ali uma vigília de noite ali, ele olhava de noite a Virgem Maria, ela lá abriu uma portinha no céu, jogando uma corda que tem o formato do rosário, e as pessoas iam subindo por conta em conta das Ave Marias entrando no céu, né? Ou seja, a Virgem Maria dizendo que o rosário é um meio de você alcançar o céu pela sua via, né? E ele com essa historinha, essa piadinha gostosa de ouvir, né? Mas ensinando algo bom. São Felipe Neri, ele era o santo da alegria, né? E ele diversas vezes falava o nome de Deus, dos anjos, dos santos em situações muito alegres que promoviam a glória de Deus. Agora, essas músicas profanas que colocam o nome de Deus, músicas profanas, piadas profanas que colocam o nome de Deus, falar o nome de Deus, assim, tipo assim, jurar por Deus é errado, né? Prometer alguma coisa, colocar o nome de Deus que não for algo que é verdadeiro. Você está colocando o nome de Deus que é verdadeiro, santo, justo, em uma situação profana. É mais sobre isso, vocês estão entendendo? Não sei se vocês conseguiram entender. Pessoal, percebam que aqui no texto está escrito CF SIC em cada mandamento. Já sabem, né? Vocês vão pegar e ler em casa. Porque aqui vocês vão ler o que... porque tem muito detalhe. Eu estou tentando trazer a essência de cada mandamento. Mas o SIC, ele tem várias situações, hipóteses, teses. E não é que é uma leitura complementar. Vocês têm que ler. Vai falar tudo o que eu disse. Mas, com aquela doutrina de Joseph Ratzinger, ele que escreveu, né, Bento XVI, aquela sofisticação teológica, aquela certeza, né? Nossa, o professor Felipe não falou sobre isso, é claro, né? Tadinho do professor Felipe, né? Bento XVI e Joseph e eu, né? 5 minutos para fechar a primeira sala, dá para falar do terceiro mandamento. Terceiro mandamento: guardar domingos e festas. Esse mandamento se refere à guarda do sagrado culto que prestamos a Deus.
perceba que na leitura que nós fizemos, Deus mandou guardar o sábado. Mas como Jesus ele ressuscita aos domingos, no domingo, o dia de guarda do Senhor passa para os cristãos a partir da nova aliança que é de Cristo para o domingo, ok? Então nós guardamos o domingo. E sabe que não existe catolicismo sem a Santa Missa. Pegou? Ah, eu sou católico, rezo em casa. Você é um pagão rezando o terço. Entendeu? Ah, eu sou católico. Não, você é um. Você é uma pessoa que precisa da misericórdia, né? Para não falar outras coisas. Como que você é. Você é doente? Você tá acamado? Você tá. Porque assim, aí você tá grávida de risco? Você é uma pessoa que tem dificuldade de locomoção grave e, portanto, não consegue se locomover à igreja? Não, então por que você não vai na missa? Porque tu é um pagão. Pagão batizado ainda. Um pagão prático, um ateu prático. Ah, mas eu rezo em casa, eu ligo na TV. Mas a missa pela TV, ela não vale para quem tem saúde para ir até a missa. Temos um preceito a cumprir. Ah, mas a minha vida toda é corrida. Então vai lá, vai correndo para o mundo, vai correndo para as coisas do mundo. Mas não dá um único passo em direção a Deus naquilo que é mais essencial e basilar para a nossa fé católica, que é a Santa Missa. Aos domingos, ao menos. Eu tenho tentado ir todos os dias. Consigo? Não. Mas sempre que tem oportunidade de missa, eu vou. Hoje tem. É obrigatório eu ir na missa hoje? Não. Eu vou amanhã também. E se der para ir segunda, eu vou também. Mas se eu fosse na missa segunda a sábado, até antes das 6 da tarde, né? Se eu fosse domingo, segunda a sábado, todas as manhãs, e faltasse, segunda a sábado, todas as manhãs, e faltasse na missa de domingo, eu estaria pecando contra esse mandamento. Porque eu não estaria guardando o dia que o Senhor ordenou, que é o domingo. Através de Cristo, o domingo, guardar os dias. Além também que a igreja tem algumas outras datas que nós devemos guardar, que são as festas. A gente vai falar mais sobre isso em outra aula, falar quais são as datas, mas só para vocês. Natal do Senhor, dia de preceito. Faltar na missa é pecado. Corpus Christi, no Brasil é até feriado para facilitar a nossa vida. Preceito. Páscoa do Senhor, o auge da nossa fé. Preceito. Maria Mãe de Deus, dia 1 de janeiro. Preceito. Se for todas essas missas, se você for numa véspera, ou seja, na noite anterior, cumpre preceito também. Então, missa de dia 25 de dezembro, Natal. Dia 24 de noite, cumpre o preceito do dia 25. Mas isso aqui é para os católicos econômicos. Quem ama Cristo vai todos os dias e vai de novo e vai todo dia e... Se puder, né, claro. Se não puder, vai o máximo que puder. E se só pode domingo, vai num domingo com muito amor. Vamos trocar de sala, gente? Pera aí. Vamos lá. É isso aí. Alguma dúvida até agora, gente? Muito bem. Oh, meu Deus do céu, tá com soninho. Tá com virose? É Oh, assim. meu Deus. Tem que dar uma atenção, né? Sim. Então, olha só. Então, o terceiro mandamento, ele consiste nessa...
questão de que tudo aqui que nós passamos na nossa vida, o terceiro mandamento vai dizer que não importa quão corrida seja a nossa vida, a gente tem que honrar o dia do Senhor, que é o domingo. Mas tem algumas profissões que, por exemplo, médico, das 7 às 7 da noite, o cara vai fazer um plantão. Então, ele vai ter que olhar a vida dele e ver o seguinte: não deu para cumprir o preceito, ele não peca por conta disso. Porque ele é uma profissão que salva vidas. Policial, certo? É uma profissão que tá ali, é necessária para a sociedade. E se o que acontece se todos os policiais ficar de folga domingo para todo mundo ir para missa, vai desabar o mundo, né? O domingo vai virar o dia não do Senhor, o dia do crime, né? Que nem um filme que eu vi, né? Noite de Crime, né? Faz tempo que eu vi esse filme. É um dia do ano que o pessoal podia fazer crime que quisesse, né? Filme besta, né? Mas ia virar um dia de expurgo, né? O pessoal ia sair na rua matando todo mundo, porque os polícias iam estar de folga, né? Pra ir pra missa. Então, imagina se domingo não tivesse médicos na igreja, no hospital. Qualquer pessoa acidentada dia de domingo ia morrer. Não. Espera segunda. Os médicos estão cumprindo o preceito. Os enfermeiros estão cumprindo o preceito. Então, não tem... O que pode fazer com que você cumpra a lei de Deus de uma maneira perfeita é a caridade. Se você estiver no caminho da missa, encontrar uma pessoa acidentada, e sei lá, a última missa do dia, 7h30 da noite, se você perder essa, você perde a missa de domingo. Aí você vai passar pela pessoa acidentada: ô mano, foi mal aí, não dá pra te ajudar porque eu tô indo pra missa. Rezarei por você. Você vai estar cometendo o pecado contra a caridade, né? O pecado contra o primeiro mandamento para cumprir o pecado contra o terceiro. Não dá, né, gente? Então, pense o seguinte: a gente deve sempre amar em primeiro lugar, e amando nós cumprimos a lei, certo? Agora, deu tempo de levar a pessoa acidentada no médico. Você olha no relógio: eita, agora tem missa na paróquia Santa Generosa 10h30 da noite, dá tempo. Vai, ué. Se você tem chance, saúde, de conseguir ir, você deve ir. Não é que você vá, talvez, você deve ir. Ah, mas não deu. Tive que dar uma atenção. Ajudei, perdi a missa. Você ganhou o céu. Com essa atitude, entendeu? Muitas pessoas não conseguem ir à missa porque tem que cuidar do doente e mora sozinha e ninguém pode olhar o doente para ela, não tem dinheiro para pegar Então, o ministro da Eucaristia vai levar a comunhão para o doente, para essa pessoa que cuida do doente, que não pode ali sair porque não tem outra pessoa para cuidar do doente. Então, tem as exceções à regra, não, na verdade não são exceções, são um cumprimento perfeito do mandamento, certo? E assim nós vamos seguindo. Agora, se você não tem nada que te pede pra ir pra missa e não vai, tu tá pecando, irmão. Você está pecando. Ah, eu não sabia disso. Agora que você... E essa aula é o seguinte: agora vocês estão começando a saber de muitas coisas e não pode alegar ignorância. Quanto mais vocês sabem, mais aumenta a responsabilidade de vocês, tá? É o meu presente pra vocês. Depois vocês me agradecem. 4. Honrar pai e mãe. Esse mandamento nos diz respeito ao que devemos ter pelos nossos pais, superiores e autoridades legitimamente constituídas. Se existe imoralidade nas ordens dos nossos superiores, elas devem ser obedecidas. A rebeldia não é uma virtude, mas um vício pecaminoso luciferino, né? A rebeldia, ela vem do primeiro rebelde, foi o Satanás, né? Ser obediente e honrar nossos pais agrada a Deus. E Eclesiástico vai dizer que as pessoas que obedecem e honram o seu pai terão vida longa sobre a face da terra. E aqueles que abandonam seus pais na velhice desonram a Deus. Tá certo? Ah, mas meu pai era um alcoólatra desgraçado, saiu para comprar cigarro, não voltou. Mas se não fosse o espermatozoide dele, você não tava aqui para ficar triste por conta dele. Causa e efeito. Você é efeito e ele é a causa. Pronto.
E você já deve louvar a Deus pela vida dele por causa disso. Porque se não fosse ele, você não seria você. É a mesma coisa pra sua mãe. Mesmo que ela foi uma barriga de aluguel. Né? Mesmo que foi, sei lá, tem um respeito natural por aquele que te gerou, que é natural porque naturalmente você não existiria se não fosse aquela pessoa. Honrar os pais não é você amá-los com um amor terno, principalmente se ele te machucou muito. É você louvar a Deus em primeiro lugar pela vida dele que possibilitou a sua vida. Ok? Então, ai, meu papai não me deu biscoito. Ai, meu papai não comprou meu pônei. Ai, meu pai, ele até foi uma pessoa boa, mas eu nunca consegui no Hop Hari. Assim, né? Ai, meu pai foi embora. Ai, foi embora, abandonou eu, meus irmãos. Triste. Mas se um dia ele aparecer na sua vida, não é que você tem que abraçar e falar, papai, te amo de todo o coração. Não, você tem que falar, pai, obrigado por ser instrumento de Deus para a minha existência. Rezo pela sua conversão. A mesma coisa. Então a gente tem que ter essa gratidão de que o perdão é importante, é importante. O perdão ele vem automaticamente, mas nem ferrando. Às vezes é um trabalho que a gente tem que fazer no nosso coração que demora anos. Mas como que você honra seu pai e sua mãe enquanto você ainda não se sente preparado para dar um perdão total? Você agradece a Deus porque foi por esse instrumento que você veio ao mundo. E só por conta disso já é um grande milagre. Gente, pensa, você foi um dos 6 bilhões de espermatozoides que venceu e encontrou o óvulo. Você já é um milagre por estar vivo. Agora você vai ficar reclamando com Deus porque o seu papai ele não foi muito bom para você? Não reclame com Deus, porque foi esse instrumento que Deus trouxe você à existência. Ok? Olha que lindo. Mas ai daqueles que têm pais bons. Eu falei do pessoal magoadinho, né? Agora, o pessoal, ai daqueles que têm pais bons, presentes, e mesmo assim vocês se rebelam contra esses pais que são bons e presentes. Porque aí, além dele ser não foi só um genitor. Não foi só desculpa a palavra, chulo, não foi só um doador de esperma. Uma barriga de aluguel. Se muitas vezes até quando é divorciado, mas o cara tá ali, ele visita, ele tá ali, paga a pensão, o cara tá ali, ou seja, ele tá tentando, pelo menos no material, prover algo bom pros filhos. Quanto mais no espiritual. Imagina como seria difícil a vida de Santa Teresinha com os pais que Santa Teresinha teve, que os pais de Santa Teresinha são santos, Luiz e Zélia Martã. Ela tinha uma irmã chamada Leônia. E a menina, ela era desrespeitosa, bocuda. E os caras eram santos, assim. Mas depois ela se converte e tá em processo de beatificação. Mas teve um momento da vida dela que a menina, ela é terrível. Com pais santos. Se ela não se convertesse, ela poderia ser condenada por não honrar o quarto mandamento. Gente, não importa de onde... os nossos pais... Eu penso assim, eu tive pais maravilhosos, cada um tem sua realidade. Eu tive pais maravilhosos, minha mãe, meu pai, quem conhece meu pai, eles sempre me proveram o necessário para minha fé e para minha subsistência. Meu pai pagou as minhas faculdades. Eu tenho 5 faculdades, 3 foi meu pai que pagou. Não fiz Enem. Tudo em particular. Aí eu chego assim, ai, meu pai não me deu atenção, porque ele trabalhava muito. Vai apanhar. Vou ter que apanhar. Apanhar do Espírito Santo, né? Tem que apanhar. Porque assim. E quantas pessoas você conhece que são assim? Que tem tudo do papai e da mamãe e pisa no pai e na mãe. Natália, já vai ensinando o menino aí, hein, sobre essas coisas. Já vai passando, né? Porque é isso, gente. Quer falar, Tamires? Sim. O nosso pai, né, no caso, o meu pai e o pai da Natália, ele foi o nosso primeiro catequista. A gente rezava o terço desde pequenininha com ele, levava na missa.
E é o nosso melhor amigo pra tudo. Onde a gente ia, ele tava atrás. Então, talvez por isso que a dor da perda dói tanto. Sim, sim. Aí eu penso o seguinte, olha que exemplo o pai de vocês deu. Aí você fala, ai, meu pai trabalhava muito, não me deu atenção. Mas era pra você ser aquilo que você é hoje. Não é a quantidade de tempo que você passa com seus pais que vão determinar se eles são bons ou não. É pelo sacrifício que eles fizeram por vocês e, no caso, por mim. Certo? Eu nasci com uma bronquite crônica. Minha mãe dobrava o joelho pra rezar o rosário todo dia. Tanto que a minha primeira lembrança assim de vida, sabe? Quando a gente tem, sei lá, 5 anos de idade, parece que a gente toma consciência assim da vida, né? Pá. Eu com 5 anos, a minha primeira consciência era o cheiro da inalação, né? Acho que foi até antes, com 3 anos. Eu senti o cheiro da inalação e o rosário daquele. O terço da minha mãe, daqueles que brilhavam no escurinho, que pagava, brilhava. Eu me lembro disso muito claramente. A primeira consciência que eu tenho da minha vida é minha mãe rezando o terço enquanto ficava. Eu tomava inalação por conta da bronquite, né? Olha o sacrifício que minha mãe faz por mim. Que o meu pai fez por mim, trabalhando 12 horas por dia, todos os dias, dentro de um açougue, para pagar a faculdade não só minha, de todos os meus irmãos. Olha só que coisa, olha só que graça, olha só que bênção de pai que eu tive. Abrir a boca para reclamar disso, mano, eu tenho que apanhar de pau na rua, entendeu? Não tem como. Eu não consigo. Agora. Meu pai falava que nós, filhos, foi testemunha do quanto Deus amava ele, porque as primeiras graças que Deus realizou na vida dele foi rezando por um filho doente. Eu tinha uma alergia que parecia uma sarna, não sarava. Ele rezou, pediu a Deus, e a família dele, embora católica, me levou pra benzedeira, pra tudo quanto é lugar, pra tentar tirar essa sarna que tinha, só que ele começou a rezar num louvor numa missa do Padre Alberto lá em Tapicirica e Deus curou. Nossa, Padre Alberto, esse aí é do meu tempo, hein? Dei na minha mãe. Opa, esse aí é o instrumento do espírito demais. Agora, o respeito ao pai e à mãe, ele. E também, essa aqui, honrar pai e mãe também se diz aos superiores. O seu patrão no trabalho também. Você deve honrá-lo porque ele é o seu empregador. O seu. As autoridades legitimamente constituídas, prefeitos, governadores, presidentes, eles devem ser honrados enquanto, não porque eles são pessoas lindas e maravilhosas, não, mas enquanto cargo. Eles têm ali uma honra que Deus permitiu que eles estivessem ali, certo? Para o nosso bem, ou para o nosso mal, para nos castigar, porque Deus, ele às vezes permite maus governantes para quê? Para que a gente se faça penitência, certo? Principalmente no Brasil, que tem pessoas que não sabem pensar. Então, que eu não vou falar de política aqui, mas pensa o seguinte: se seu pai ou seu patrão ou seu presidente ordenar algo que é imoral contra a fé, meu pai é muito bom, mas ele falou, você não vai pra missa hoje, é domingo. Compete antes você obedecer a Deus Pai do que seu pai na terra. Mas se não você for assim, você não volte mais para casa. Seja uma mendiga feliz e santa. Ok? Vocês estão entendendo? Compete antes. Porque São Francisco, ele amava muito o pai dele. O pai dele. Aí um dia ele teve a ideia de pegar o dinheiro da loja do pai dele para reconstruir uma igreja e ajudar os pobres. O pai de Francisco falou que ele não ia ser religioso e que foi ele que deu tudo para ele. E São Francisco, ele tirou até as roupas, saiu pelado pela rua para dizer que ele saía de casa até com as roupas que o pai comprou para ele devolveu. E ele virou um mendigo de Cristo. O mendigo de Cristo, né? Daí que vem as ordens mendicantes, né? Ele fez o seu hábito e se tornou franciscano. Muitos santos, eles saem de casa porque os pais se opõem à sua vocação. E ao fazer isso, eles não estão desonrando seus pais, mas ao contrário, honrando a existência que os seus pais deu para eles, seguindo a vocação que Deus quis deles. Certo? Então, às vezes seu pai não vai querer entrar com você na porta da igreja porque ele não concorda com o casamento, vamos dizer assim. Ele é de outra religião
e ele não quer que você case na igreja católica. Aí ele não vai querer pegar na sua mão para entrar. Aí você entra sozinha, mas você vai estar fazendo a vontade de Deus. Então, o respeito aos pais, ele não é absoluto no sentido de que o que eles falar a gente tem que obedecer. Mas obedecer aquilo que é bom e obedecer a Deus em primeiro lugar sempre que ele disser algo contra a fé, a moral e a doutrina. Até o Papa. Se o Papa falar besteira contra algo da moral e da fé, a gente segue aquilo que sempre foi da igreja. A gente segue aquilo que é do catecismo. Porque o segredo sobre tudo isso que nós falamos, todas essas pessoas são seres humanos, gente. E como seres humanos, elas estão propensas a errar. E quando elas erram, muitas vezes elas erram com o desejo de acertar. E como elas erram com o desejo de acertar, nós podemos sofrer com o erro delas. E assim é a história da humanidade. Um monte de gente bem intencionada querendo fazer o bem e acabando fazendo o mal. Acontece. Por isso que nós precisamos da graça de Deus para seguir em frente. Fala, Natália. Eu acho que o papel de uma mãe e de um pai é sempre orientar. Né? Isso eu acho que é ter sabedoria. Mas acho que uma das coisas que meu pai acertava muito, a Tamires também acho que ela vai concordar comigo, ele ouvia muito. Quando ele estava errado, muitas vezes falava assim, pai, eu acho que você está errado. Ele olhava com uma certa atenção e ouvia. E muitas vezes depois ele analisava e falava assim, realmente você está certa. Então, assim, acho que eu quero muito passar isso pro meu filho também. Acho que o pai e a mamãe precisam ter sabedoria, mas a gente também erra. E Sim. aí a gente tem que ter muita humildade para saber entender que realmente está errado. E tentar acertar da próxima vez. Sim. Não somos perfeitos. Não somos então, perfeitos. Eu me espelho muito no meu pai para ser uma mãe com o meu filho, uma mãe que tenha sabedoria também. Não somos perfeitos, não seremos nunca perfeitos, nem os nossos pais. Só que seu pai, ele tinha uma coisa que é a virtude da humildade, pelo que você pôde dizer, né? Porque normalmente, se meu filho tá errado, eu quero nem saber. Tadinho do meu filho. Eu tenho que exercitar isso em mim, gente. Eu sou, pelo meu temperamento colérico, eu tenho uma tendência a impor o meu jeito. Certo? Eu tenho uma tendência a impor o meu jeito. E você parar, escutar as pessoas. Nossa, eu tô gostando de escutar sobre a história do seu pai. Depois vocês contam mais, mas pode comentar aí. Mas é com o tempo, viu, prof? No começo também, quando a gente era criança, ele era a verdade suprema em tudo. Uhum. Foi com o tempo que a gente ficou... Com o tempo ele foi amadurecendo, viu que a gente também já estava crescendo também, porque eu não imagino meu filho namorando. Eu já fico de cabelo em pé, só de pensar em namoro, pensar em alguma coisa assim. Então eu entendo o que é com o tempo mesmo, que a gente vai amadurecendo e vai criando essa sabedoria. A gente vai aprendendo com o tempo, não tem jeito. E tem isso, também tem o respeito aos professores. O quarto mandamento se aplica também aos professores, todos aqueles que nos ensinam, né? Tô brincando. Eu sou professor. Se meus alunos estudassem sobre o quarto mandamento, eu seria um professor muito feliz. Nossa, mas muito feliz. O que eu posso observar é que as famílias não ensinam mais a lei de Deus para as crianças e as crianças crescem sem nenhum norte moral, né? Então, tá vendo como que é salutar esses mandamentos? Quinto mandamento, não matar. Aí todo mundo, epa, nunca matei ninguém. Vamos lá. Esse mandamento se refere a todo tipo de morte causada voluntariamente. Ou seja, eu tô lá em casa eu tenho lá uma faca que a finalidade dessa faca é cortar cebola. Então, bandido na minha casa, ele vai lá, vai atirar na minha esposa. Eu pego essa faca de cortar cebola e corto a cabeça dele. Eu quis matar ele? Não, eu quis defender a minha esposa. Então é uma legítima defesa. Certo? Mas a cabeça dele tá no chão. Consequência. Certo? Consequência. Eu usei os meios adequados para defender a minha família. Agora eu vou lá. Ai não, eu vou matar ele. Tadinho. Né? Aí o policial tá na rua, patrulhando. Aí o cara começa a meter tiro de metralhadora nele. Acerta uma na cabeça do cara. Ai, você matou o tadinho do cara. Ele só tava com uma metralhadora tentando te matar. Gente, legítima defesa não entra aqui, ok?
O que entra aqui? Matar voluntariamente. Eu quero a desgraça, Tamires, tá? Ela fica me falando mal das minhas calças. Agora ela vai ver, vou botar chumbinho no ovo de Páscoa dela. Aí, aí ou seja, é matar, gente, matar, porque eu quis matar. Não é legítima defesa, não foi um caso assim justificado. Foi matar, entendeu? Você tá lá dirigindo, o cara atravessa a faixa sem olhar, você não consegue frear, bate no cara. Acontece que você não quis aquilo, entendeu? Mas aconteceu. Reza pela alma dele, tadinho. Mas agora você querer. Tô vendo a Natália na rua, agora ela vai ver, acelera e atropela. Pum. Então, isso é pecado. Isso é um pecado. Um dos piores pecados que tem, porque ele vai contra a vida. Certo? Isso aplica ao assassinato, ao aborto voluntário, à eutanásia. Ou seja, as mulheres e homens também, porque a mulher não faz aborto sozinho, os homens vai lá e paga, os médicos, os enfermeiros, todo mundo que está envolvido no assassinato daquele ser que vai estar morrendo. Ah, mas foi um caso disso. Tá matando. Tá matando. Porque toda vez que uma vida é tirada de maneira voluntária, você está matando um ser que é uma criatura de Deus. E mais, você está impedindo que uma criança nasça e seja batizada. Pecado espiritual, pecado material. O aborto é um dos pecados que bradam a ira de Deus. E a eutanásia, eu vou deixar você perguntar. A eutanásia é quando é o contrário, você está lá no final da vida. Ah, eu não aguento mais tanta dor. Desliga meus aparelhos. Você ou a família fala, desliga os aparelhos. Em um caso que ainda pode ter um tratamento, um caso que ainda pode, mesmo que demore, pode ter uma situação, mas os médicos falam, ó, muito difícil, vocês querem desligar o aparelho? Desliga aí, velho dá problema mesmo, né? Eu vou cuidar de doente, desliga aí. Isso aí é eutanásia. Diferente de um caso, eu posso estar errado, depois alguém me corrige, né? Mas é diferente do caso de uma morte cerebral. Né, que a pessoa vai doar os órgãos, morte cerebral, e por conta da doação de órgãos, ela não sobrevive e morre, entendeu? Mas ela já teve a morte cerebral, então não é considerado uma eutanásia, entendeu? Pode falar. Então se aplica também a animais? Matar animais? Depende. Aqui é mais em relação aos seres humanos. Animais, é pecado você matar animal quando você não tem necessidade para sua sobrevivência. Meu pai tem um açougue, por exemplo. Lá tá cheio de animal morto, né? E pra quê? Para que as pessoas possam se alimentar. Deus, quando criou o mundo, lá no Gênesis, ele falou, olha, tá vendo esses animais? Churrasco. É para isso que eu criei. Outros para você transportar, né? Os cavalos, para você transporte. E assim por diante. Então, na ordem da criação, nós temos os animais para servirem aos seres humanos. Nossa, mas não foi isso que eu aprendi na escola. Não, os animais estão, a criação está para o serviço do ser humano. Agora o ser humano tem que cuidar da criação. Aí tem a nossa parte. Por exemplo, capturei um rato. Agora eu vou tacar fogo nele. Você é um sádico, né? Eu vou torturar cachorrinhos. Eu vou me alimentar de gato e cachorro. Você é um sádico, cara. Entendeu? Você é uma pessoa que precisa de tratamento psiquiátrico. E aí um bom confessionário também. Assim, a gente deve entender as coisas na ordem que Deus criou. Certo? Deus, ele criou os animais para alimentar-se uns aos outros. Você pode ver que não tem leão vegano. Leão vai mastigar a zebra, né? E você pode ver que não tem onça vegana. Vai mastigar, sei lá, qualquer ser que estiver dando sopa ali. Jacaré, então, vai lá no lago fazer um carinho no jacaré. Vai? Não vai. E assim os seres humanos, a gente tem um dente aqui, ó, que é o siso, se lembra? E nós temos algo aqui dentro de nós que chama-se apêndice. Pra que servia isso? Lá na época das cavernas, a gente comia carne crua. E era para mastigar, e o apêndice era para digerir a carne crua. Ser humano carnívoro, certo? Então, por quê? Porque ele comia carne.
certo? A proteína da carne é essencial para a nossa vida. Mas eu não sou nutricionista, então eu só fico aqui na doutrina, tá? Mas hoje dá para você ser vegetariano? Tem ordens religiosas que são vegetarianas. Por quê? Porque eles amam os animais? Não, penitência mesmo. Não vou comer carne porque é gostoso. Então, eu vou fazer uma penitência de não comer carne. E come uma vez ou outra no domingo, mas via de regra eles não comem carne. Teve santos que ficaram a vida toda sem comer carne. Por penitência. Certo? E assim, mas por penitência, não porque o direito dos animais. É importante a luta do direito dos animais na questão de que, beleza, eles serão tratados para nós, para a nossa alimentação, mas eles devem ter uma dignidade no abate, eles não podem sentir dor, entendeu? E é isso que a igreja prega enquanto moralidade, certo? Então, é tudo uma questão de tudo uma questão de você saber a medida das coisas. E vamos lá. Palavras de morte e maldição. Eu quero que você vá pro inferno. Você tá matando a pessoa no seu coração. Eu odeio você. Eu queria que você morresse. Você não matou a pessoa fisicamente, mas dentro de você você mata ela. Isso é morte. Não matarás. E você matou a pessoa dentro do seu coração. Com as palavras, né? Aí eu pergunto, será que realmente nunca matamos? Vocês estão entendendo? Sexto mandamento, tira as crianças da sala, tá? Não pecar contra a castidade. Primeiro, castidade não é ausência de sexo. Vou falar palavras certas, assertivas. Castidade é o uso da relação sexual ou a ausência dela dependendo do seu modo de vida. Porque a castidade é um equilíbrio entre corpo e alma. O uso correto da sexualidade em cada estado de vida. Vive a castidade. Então, assim, pessoal, vamos lá. Deus criou o sexo bom para os fins procriativos e unitivos da mulher e do homem. Ó, aqui tá em negrito, você tá vendo? Sagrado matrimônio. Aqui o pessoal fica tudo doído. Ai... Por quê? Porque aqui é o pecado que mais toca na carne das pessoas. E as pessoas não gostam de ser acusadas dos seus pecados. Eu também não gosto. Então, peca contra a castidade. Se a castidade é a sexualidade vivida de maneira correta em cada estado de vida, vamos ver quais são os estados de vida possíveis. Solteiro, casado e consagrado. Solteiro, aquele que vai se casar ou vai se consagrar. Casado, aquele que tem uma missão junto com o seu marido ou sua esposa. E consagrado, aquele que se consagra a sua vida a Deus, como os padres e religiosos. Os celibatários, aqueles que vivem a castidade de uma vida solteira. Não fazem parte de uma ordem, mas são solteiros e querem continuar assim, vivendo uma vida celibatária. Então, olha só. Eu sou casado na igreja, certo? Quem vai casar? Tem alguém aqui que vai casar na igreja? Ou vai ser consagrado? Não sei. Eu vou casar, no final desse ano. Muito bem. Olha só. Diante do altar no casamento, a gente vai ter uma aula sobre o sacramento do matrimônio. A gente promete diante do altar de Deus a seguinte questão. Você promete ter os filhos que Deus te mandar? A pessoa, sim. E olha lá, o casal que evita os filhos peca contra a castidade. Seja por meios de contracepção, o uso de contraceptivos é um pecado contra a castidade, porque você está impedindo que os filhos venham por meio de Deus. Contraceptivos quais? Os artificiais, como a camisinha, como o DIU, que é uma maldição, ele é abortivo, entendeu? Como todos os tipos de camisinha, todos os tipos de fármacos que impedem a concepção, né? Vasectomia também é algo que fere a castidade, porque o casal que vier casado na igreja e vive essa questão, ele está traindo aquilo que prometeu diante do altar de Deus. Quer dizer que eu tenho que ter 9 filhos? Não.
existem métodos naturais, como o método Billings, que é 99% eficiente. Tem anticoncepcional que protege 95%, 97%. Então, tem métodos naturais que não mexem com o organismo da mulher, não mudam os hormônios da mulher, né? Que eles são muito melhores que essas porcarias farmacológicas que causam câncer, certo? A longo prazo. Então, pensa o seguinte. Deus, ele fez um negócio bom naturalmente. Aí a gente vai botando borracha, vai botando remédio. Aí isso vai fazer com que a gente traia a natureza que Deus nos deu. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ter tantos filhos. Então, espaça e não ter condição financeira para ter filho é um motivo justo para espaçar a gravidez. Você espaça a gravidez através dos métodos naturais, como o método Billings. Inclusive, eu faço parte de uma comunidade que ensina o método Billings, certo? Então, qualquer coisa, me procure que a gente dá orientação para quem precisar. Mas aí, tá bom, não vou usar nenhum meio artificial. Mas aí, então, eu vou fazer o coito interrompido, que é o homem começar a relação sexual e finalizar fora da vagina da mulher. Ou seja, isso também é uma maneira de contracepção. Sexo contra a natureza. O marido e a mulher tem que fazer as coisas na via natural das coisas. Então, o sexo anal, por exemplo, quando o homem não finaliza o sexo ou quando não realiza finaliza fora da vagina, ou sexo anal, são coisas contra a natureza humana. Ou seja, rebaixa a relação sexual a uma relação que nem os animais, os animais não fazem isso. Então a gente aqui supera a banalidade dos animais. Na verdade, os animais, eles seguem a natureza, né? Homem, macho e fêmea, filhos. O ser humano não, macho e fêmea coisas horrendas, né? Qual que é a moral sexual correta? A moral sexual correta é aquela que gera filhos e que une o casal. Então, mesmo você não podendo ter filhos, vamos lá, no caso de ser estéril, se você fazer as coisas naturalmente, você vai estar cumprindo com a lei de Deus. E o que é o mais importante. Então, peca também contra a castidade o casado, aqui é para casados, tá, gente? Ah, eu sou solteiro. Vai aprendendo, porque se um dia você casar, né? Vamos lá. Peca também contra a castidade o solteiro que tem relações sexuais antes do casamento. O nome desse pecado chama-se fornicação. Então, o solteiro, até o casamento, deve viver a castidade. Deve. Por quê? Porque o sexo fora do matrimônio, ele não está sobre a bênção de Deus. Ah, professor, não sabia disso, já me lasquei. Não se lascou não. Ah, mas meu marido não quer saber. Procure o padre da sua paróquia para a orientação quando o caso for muito difícil. Entendeu? Porque eu não vou julgar as pessoas aqui, entendeu? Eu estou aqui falando aquilo que é a lei de Deus e da igreja. Ah, mas não tá dando por questões A e X. Não se aproxime na comunhão. Vá à missa, mas não comungue. Por quê? Porque você vai estar... Porque a pessoa que está casada ou juntada, casada assim, só no civil, mas não na igreja, ou juntada, né? Essa pessoa, ela não está... ela está num pecado público. Ela está um pecado de fornicação pública. Então, por isso, ela não deve comungar. Ah, mas eu ouvi falar de um padre que liberou. Esse padre está errado. Ele não está seguindo o catecismo da igreja. Ele não está seguindo a palavra de Deus. Aqui, a gente está aqui para ensinar o que é correto. Mas, vamos lá. Cada um sabe da sua vida. Mas a questão é a seguinte. Se você está em pecado mortal... Você é bem-vindo na igreja também, não é? Nossa, você vai te expulsar da igreja. Não. Você só não comungue. Uso da pornografia. Pecado contra a castidade também. Aí, aqui é onde eu pego os homens, né?
eu sou solteiro, eu não tenho relações sexuais, mas fica vendo pornografia. Você está pecando contra a castidade. Masturbação, pecado contra a castidade. Porque a masturbação é uma forma, um ato sexual. Se você é casado e recorre à masturbação, masturbação vamos entender, é o ato voluntário, solitário. Entendeu? Porque, para quem é casado, existe ali uma coisa chamada carícias, que são as preliminares que se fazem antes da relação sexual, que desde que não levem o homem a ejacular fora da vagina, são lícitos, ok? São lícitos. Os homens, eles devem fazer a relação sexual e finalizar dentro da vagina, por quê? Porque isso é o que vai unir e gerar filhos, ok? Mesmo que a mulher não esteja no período fértil, porque se a mulher não está no período fértil, ela não vai engravidar, mas sempre tem aquela chance de engravidar, nunca é 100% estéril, entendeu? Então sempre deve-se finalizar o ato conjugal da maneira que Deus fez. Outra coisa, tá pesado? É só tapão? Eu também sofri. No meu caso, eu casei virgem, né, gente? Eu casei virgem, mas tem problemas que todos os adolescentes têm que eu tive que largar. Certo? E é uma purificação da alma. Primeiro, tira essa revoltinha do coração. Ai, que raivinha. Tira. Espírito Santo, venha sobre mim e mude meu coração. Ajude-me a seguir a sua lei, a sua vontade. Olha só. Uso da pornografia eu já falei. Agora o padre, ou solteiro, né? O padre religioso que se consagrou, ele consagra a sua religiosidade a Deus. Então qual é a forma de ele viver a castidade? O celibato. Ele não vai ter relações sexuais, porque ele consagrou a sexualidade dele a Deus. Certo? Então, se o padre ele comete um pecado contra a castidade, ele está traindo o seu esposo, que é Jesus, né? O padre, a freira, ele se casa com a igreja. Todas as vezes que ele comete um pecado contra a castidade, assim como qualquer outro pecado, mas nesse aqui em questão, ele está traindo sexualmente o voto que ele fez de se consagrar totalmente a Deus e à igreja. Ele está traindo a sua esposa, que é a igreja, né? De certa forma, todos casam ou com uma outra pessoa, o homem com a mulher com o homem. E no caso, os padres se casam com a igreja, de qualquer forma. E no final, todo mundo vai ter um matrimônio espiritual com Jesus no céu. Temos que ser fiéis. Solteiros devem guardar a castidade até o casamento. O pecado contra a castidade na solteirice chama-se fornicação. Pecado contra a castidade no matrimônio chama-se adultério. E o pecado da castidade de um consagrado contra outro chama-se sacrilégio. Certo? Agora imagina, se nós que somos héteros, né? Homem que gosta de mulher e mulher que gosta de homem, antes do casamento é errado, nem preciso falar das relações homoafetivas. Se pra nós que é hétero é errado, eles ainda mais, por conta de que se eles não gostam de mulher, eles não vão poder, os homens que gostam de mulher, os homens que gostam de outros homens, eles não vão poder fazer um matrimônio válido, porque ele não gosta do lado oposto, né? Então, eles deveriam viver uma vida de castidade, tendo em vista que o pecado de homem com homem chama-se sodomia, né? Quando dois homens, eles se unem sexualmente contra a natureza. Ai, Felipe, você é homofóbico, então chama Deus de homofóbico. Ele queimou Sodoma e Gomorra na base do fogo. Chama o catecismo da Igreja Católica de homofóbico. Na verdade, esse mundo, ele está ensinando coisas que não são a verdade da igreja. E a gente assiste muita novela, filme. Sim, nós temos. Agora chegou um homossexual na igreja. Você vai tacar fogo nele? Se você é louco, você vai julgar, você é um desgraçado. Não, você acolhe. Seja bem-vindo.
E quem sabe ele tem alguns apostolados, como o apostolado Courage, que é um apostolado só de homossexuais, lésbicas, que querem viver a castidade. E eles vivem a vida vivendo a castidade. Vivendo a castidade. Solteiros. Na verdade, os homossexuais, eles têm uma missão muito digna na igreja, que é viver a caridade. Ajudar os pobres. Consagrar a sua sexualidade a Deus. Num celibato santo que salvará. Ou vocês acham que é muito digno e bonito ver todas aquelas pessoas lá no Rio de Janeiro, no show da Lady Gaga, fazendo o que estavam fazendo, né? Vocês acham que é muito digno e bonito? E não é só os homossexuais, não, os héteros, né? A gente vive numa sociedade que a sexualidade foi... A castidade não é nem pregada mais nas igrejas. Agora vamos dar tapa na cara dos pregadores católicos, que tem medo de falar sobre esse tema. Que tem medinho. Toda vez que eu vou dar essa aula, vixe, o sexto mandamento, acho que eu vou amenizar. Amenizar nada, o Espírito Santo, né? É pra falar aquilo que tá escrito. Ai, as outras pessoas vão se sentir ofendidas. Nem Cristo agradou todo mundo. Cristo ofendeu um monte de pecador que crucificou ele depois. Inclusive eu, porque foram os nossos pecados que crucificaram a Cristo. Jesus, ele não teve esposa, ele foi casto. Mas o próprio Cristo vai dizer que o homem que é casado e olha para outra mulher com desejo no coração, esse pecou contra o mandamento de Deus. 7º, não roubar. Ah, outra coisa sobre o sexto, tá, gente? Roupas. Para homens e para mulher. A roupa que você veste tá causando no outro desejo sexual por você? Se converte. Homem, a roupa que você veste tá causando desejo sexual de outra pessoa por você, que não seja seu esposo e sua esposa, certo? Se converte. Vocês estão entendendo? Vai na missa, de mini saia. Se converte. Muitas vezes a gente vai pra missa com uma roupa provocativa. E em um lugar que era pra ser de oração, você está atrapalhando com a sua roupa provocativa. Decotão, né? No caso dos homens, calça apertada. Devemos se vestir se José e Maria vivessem hoje. Qual roupa que eles usariam das que tem disponível hoje? Você faz esse exercício de imaginação, seria uma roupa que não mostraria as partes vulgares, seria uma roupa que você ia ressaltar a beleza interior, não só uma beleza exterior. Pensou nisso? Compra sua roupa agora. Pronto. Praia. Eu vou pra praia, eu amo a praia. Minha esposa também ama. Mas vai botar aquele biquíni cavado. Pra quê? Servo de Satanás, hein? Pra quê? Homem vai tá lá no tanquinho, não é o meu caso, né? Tá lá no tanquinho. Vai ficar mostrando pra quê? Destruidor das almas. A gente tem que se converter. A nossa fé, ela se transborda também no nosso vestir. Um cristão se veste como cristão. E a gente vai dar contas diante de Deus de todas as pessoas que olharam para nós e que nós causamos desejo nelas por culpa nossa. Porque tem gente que é sádico, o cara olha a canela de uma mulher, a mulher tá bem vestida, o cara olha a canela, nossa, o cara é sádico, aí é o problema dele. Agora, quando você causa isso, quando você não faz a sua parte, eu também, né? Nós prestaremos contas diante de Deus pelos irmãos que caíram por conta do pecado deles também, mas que a gente colaborou. Certo? Não roubar. Objetos. Tem algo que você tem em casa que você que não é seu, você não devolveu? Pergunta pra pessoa, posso continuar com isso? Agende, posso devolver isso tal dia? Roubar é você adquirir algo que não é seu. Ideias, por exemplo.
Tem gente que rouba ideias. A pessoa tem uma ideia e você rouba pra si, né? Isso é mais no mundo corporativo, né? Essas coisas. Ou às vezes não, né? Vamos lá. Roubar a paz do outro. O outro tá em paz. Você chega lá, roubou a paz do cara, né? Roubar é tomar o que não é seu de forma imoral e ilícita. Não peca desse mandamento. Olha que legal. Quem rouba porque tá com fome. São Tomás de Aquino diz que se uma pessoa está com fome, se ela não pegar aquilo numa prateleira de um mercado, por exemplo, ela vai pegar aquilo para saciar a fome dela. E se ela não fazer isso, ela morre. Convém ela preservar o ser dela. Se uma pessoa tem demais e ela pega. Se você tem muitas coisas e vem uma pessoa e pega o que é seu para ela sobreviver, então na verdade aquilo que você tem demais é aquilo que a pessoa deveria ter para sobreviver. Tem alguma coisa errada. Eu tenho demais e a pessoa tem de menos e ela tá morrendo por causa disso. Só nesse caso, em caso de vida ou morte, você pode pegar algo que não é seu para se salvar. Certo? Mas aqui no Brasil é difícil. Ó, o bom prato é R$1. Os mendigos de São Paulo são muito bem alimentados, né? Agora, por exemplo, nas épocas antigas, o mendigo, se ele roubasse um pão para matar a fome dele, ele não poderia ser acusado de roubo. Certo? Por quê? Porque talvez seria o único alimento que ele poderia ter. E se tem gente que tem para muito, ele pode pegar de que tem muito para ele. Porque tem uma desigualdade, uma injustiça acontecendo aqui, entendeu? Não falar falso testemunho. Vamos começar a parar de mentir, falar em verdades, meias verdades. A pessoa liga, eu tô falando com a Natália, é aquele banco cobrando, né? Não é o número errado. Você mentiu. Você mentiu. Agora, se é pecado mortal ou venial, depende da sua intenção, né? Depende se você quer o mal, mas é um pecado. A mentira é uma invenção de Satanás. Vamos dizer que o mentiroso, ele é um apóstolo do capeta. O mentiroso, ele é um apóstolo de Satanás. Porque enquanto Cristo é a verdade, Satanás é a mentira. Vamos perguntar. Fofoca. Maledicência. Falar mal das pessoas. Falsos testemunhos. Não, eu vi aquilo acontecer, mas você não viu coisa nenhuma. Pensa comigo. Será que nós somos apóstolos do cão? Ou apóstolos de Cristo? Não cobiçar a mulher ou o homem do próximo, nós falamos no 6º mandamento, né? Já que você é casado ou consagrado, seu olhar, o consagrado tem que ter seu olhar em Deus, e o casado tem que ter seu olhar em Deus e na sua esposa ou no seu esposo. O que é dos outros não é seu. E como diz a ética da quebrada, talarico morre cedo, né? Ou seja, o cara que quer a mulher do outro, nem na quebrada entre os caras que dá vida errada isso é bem visto. Agora você que é católico, vai querer pegar uma mulher casada, ou você que é católico, casado, vai querer trair a sua esposa, toma vergonha na sua cara, vagabundo. Oxi. 10. Cobiçar as coisas alheias. Nossa, a vida do outro é tão bonita. Ele tem um carro, ele tem uma mansão e eu moro aqui no meu apartamento. Ah, ele viajou pra Europa. Ele sei lá o que. Eu aqui voltei da Praia Grande. O invejoso, infeliz, desgraça. O invejoso é aquele que tem tristeza pela alegria do outro. Pelo que ele não agradece pelo que ele tem, mas ele cobiça o que os outros têm. Todo aquele que rouba de maneira errada, né? Ele, antes de roubar, ele cai nesse pensamento, porque ele quer o que é do outro para si. Então, para finalizar, o catecismo vai dizer que esses 10 mandamentos, eles são naturais ao coração do ser humano. Mesmo que o ser humano não tenha ouvido falar do Evangelho, que ele nunca tenha ouvido falar de Cristo, ele tem esses princípios no seu coração. Todas as religiões, todos os povos têm os seus dias de guarda, têm os seus mandamentos. Todas as religiões, todos os povos, é errado você trair a sua esposa, seu esposo, é visto errado.
Todas as religiões e povos, você não pode matar sem ser em legítima defesa ou para se fazer justiça, como no caso alguns povos fazem a pena de morte, né? Que nós católicos temos um debate sobre isso, se católico pode aceitar a pena de morte ou não, aí tem um debate, né? Não é. Eu sou contra, naturalmente, eu prefiro a prisão perpétua. Mas tudo isso, pessoal, são leis escritas de Deus em nosso coração. E se uma pessoa não conhece o Evangelho e morre, elas serão julgadas pela sua consciência em relação a tudo isso. Aquilo que Deus escreveu no coração delas. E nós, seres humanos, recebemos agora de Deus, no deserto de Sinai, junto com Moisés, os 10 mandamentos. Não são 10 sugestões, 10 conselhos, 10 mandamentos. Um caminho seguro para chegar até o céu. Ai, Felipe, isso é muito pesado. A cruz foi pesada também, e Cristo carregou. Mas ao mesmo tempo, o que é pesado não é a lei de Deus. O que é pesado é nosso pecado, que faz a gente querer não seguir a lei de Deus. Somos muito apegados ao nosso pecado. A lei de Deus é remédio. Mas dependendo da doença que você tem espiritual, que é o pecado, uma dipirona cura. Outra vai precisar de uma cirurgia mais profunda. Sem anestesia. Tem pecados que você sofre muito para sair. Porque de tão enraizado que você está, então é um caminho. É uma formação, não é da noite pro dia. Mas Deus, ele vai olhar para você conforme o seu coração arrependido e o seu desejo de mudar. E ele vai concedendo a graça de você ir largando esses pecados. A primeira coisa que nós temos que fazer para obedecer os mandamentos de Deus é de coração falar: Senhor, eu rejeito tudo agora que vai contra esses mandamentos. De coração, eu quero vos amar, eu quero vos servir. Você é o amor, você é a verdade, você é a vida. Eu sou a inverdade, eu sou o descaminho, né? E eu sou a morte. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho errado, eu sou a mentira e eu sou a morte. Por quê? Porque eu sou pecador. Então, Senhor, me transforma naquilo que você é. Me leve pelo caminho correto. Me leve para a verdade e me dê a vida. Que o Espírito Santo nos ajude a entender todas essas palavras. Porque eu falo. Quem convence os corações é o Espírito Santo, não eu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.